Eu vou mostrar nesse vídeo o conector do ACL para extrair dados de servidores de e-mails. Eu gostaria de contextualizar para vocês antes que o ACL, a solução ACL, ela já vem aí de um tempo, há mais de um ano, eu diria, com um conceito do que nós chamamos de conectores. Estou mostrando aqui na tela para que vocês possam olhar essa lista de conectores que já está implicitamente incluso dentro do produto, a partir das novas versões, principalmente as mais recentes, você já tem direito a esses tipos de conexões não tão tradicionais. Por que eu digo não tão tradicionais? Hoje, dentro do cenário de extração de dados, muito orientado, por exemplo, ao que eu vou citar no contexto de auditoria, para projetos de automação, auditoria contínua, nós realizamos geralmente leituras de informações em arquivos estruturados, semi-estruturados e bancos de dados, tais quais um Oracle, um SQL e etc. Se eu tenho um RP SAP, eu também consigo fazer essa conectividade no nível de aplicação do SAP, por exemplo, né? E baseado nessas situações, o ACL ele traz outras formas aí de conexão que aparece aqui já logo de cara na lista, né? Que eu tenho novas possibilidades de análise de dados. Então, por exemplo, o primeiro que encabeça aí a lista, o Active Directory, para fazer análise de segregação de função de usuários, por exemplo, auditoria, por exemplo, em diretórios da rede, né, para averiguar acessos devidos ou indevidos, mas o que eu quero mostrar aqui é o conector para fazer possíveis investigações analisando esses servidores de e-mail. Eu tenho conexões, por exemplo, né, ao servidor corporativo para investigar essa caixa de e-mail, né? E eu não vou acessar o e-mail corporativo, vou utilizar como exemplo aqui um e-mail pessoal, você pode ter ambos os cenários, basta que eu configure o protocolo, o e-mail que eu vou investigar, isso você alinha muito bem com o TI para dar um acesso temporário a essa investigação, qual é o servidor de e-mail e porta. Quando eu estabeleço essa conexão, eu vou trazer aqui alguns cenários possíveis, né, para que a gente possa fazer essa investigação. Aqui são as pastas que essa caixa de e-mail possui e eu vou selecionar qual eu quero fazer a investigação. Então, ele traz aqui para a área de preparação todo o conteúdo possível e analisável, né? Isso daqui, que são campos que ele irá converter, foi com cópia para quem? Qual é o texto da mensagem, né? O título, o conteúdo, o anexo, né? Tamanho do anexo, por exemplo. E aí ele vai transformar isso em uma tabela ACL. Campos de caractere, eu posso aumentar o comprimento, principalmente corpo de mensagem, é interessante realizar isso daí. Vou clicar aqui em salvar, e ele vai transcrever esse conteúdo em uma tabela ACL. Aí entra um cenário já conhecido para quem utiliza a solução. Então, nesse momento, ele está indo no servidor Gmail, pegando aquela pasta dentro daquele e-mail selecionado para fazer um extrato e gerar uma tabela. Então, o segundo momento é o quê? Nós possivelmente aplicarmos alguns filtros para buscar por palavra-chave, para que a gente identifique e analise um conteúdo. Então, ele vai gerar essa tabela, ele gera um código de identificação para rastrear aquela linha, que na verdade é um e-mail, de qual pasta eu trouxe essa informação, o título desse e-mail, né, de onde é a sua origem, para quem foi, com cópia para quem, a data, né, o corpo da mensagem. Então, e-mails, por exemplo, como spam ou e-mail já formatado, saindo de uma ferramenta, ele vai mostrar o código HTML. Nessa terceira linha, por exemplo, um texto enviado ao destinatário vai aparecer para que a gente possa compor filtros de palavra-chave. Quais foram os anexos, se não teve, estará em branco, né? E outras informações adicionais. É assim que faz, simples. Eu posso buscar pelo conteúdo de palavra-chave, então, por exemplo, quero buscar, vou converter tudo em maiúsculo, porque eu posso ter, enfim, algumas variações, e aí eu quero buscar por essa palavra-chave dentro de todos os e-mails.
E aí ele achou esse e-mail em questão, logo no texto, né, no título da mensagem, poderia buscar alguma coisa no corpo, e aí eu consigo dar direcionamento às minhas investigações. Qual que é a vantagem? Esse método ele é transparente, então eu não preciso baixar arquivo, por exemplo, um PST na máquina, eu vou diretamente no servidor de e-mail e a análise ela acaba sendo mais fluida, não requer tantas etapas manuais de baixar arquivo, carregar, abrir no Outlook. Esse é um cenário alternativo, já incluso na solução, basta que vocês possam fazer uso, tá bom? Obrigado.